Então vamos finalizar aqui a questão do filioque, a questão histórica. Em 1043, Miguel Celulari foi eleito patriarca de Constantinopla. No ano de 1052, ele lançou uma ofensiva contra os latinos cristãos que moravam em Constantinopla. Suas igrejas foram violentamente fechadas, hóstias consagradas foram profanadas, pois se dizia que o pão ázimo não podia ser validamente consagrado, e o medo de outras ações do gênero se espalhou entre a população da cidade. Nós estamos na página 165 e começamos agora a 163. Em 1053, o patriarca envia o que se poderia ser considerado uma verdadeira declaração de guerra a Roma. Em 1054, o cardeal Humberto, legado pontifício, chega a Constantinopla para tratar de algumas questões com o imperador Constantino. Após vários incidentes, o cardeal Humberto lançou um anátema contra o patriarca Miguel Celulario. O cardeal censurava os gregos por terem suprimido o filioque do credo. A réplica de Miguel Celulario foi uma contra-anátema, através do qual ele protestava por ter sido excomungado, porque havia recusado alterar o símbolo. Somente em 1965, 900 anos depois, me parece, depois do encontro histórico entre o Papa Paulo VI e o patriarca de Constantinopla, Atenágoras, em Jerusalém, as sentenças de excomunhão foram canceladas, dando início a um novo tempo de abertura e de diálogo. Então aqui nós vemos que as coisas ficaram difíceis exatamente, quero fazer a conta para brincar com vocês. Pensem, por causa de uma questão não tão séria, de dois temas que são equiparados, 911 anos. Ficamos sem poder nem sequer trocar abraços com os irmãos separados ortodoxos. Depois da ruptura, o cisma, o tema do filioque tornou-se frequente na discussão entre o Oriente e o Ocidente. O Concílio de Lyon, 1274, e o de Florença, 1439, se ocuparam da questão. Vem aí na página 188, 168, virem, esse Concílio de Florença, repito, 1439, vejam a página 168, o sucesso do concílio foi maior, pois um grande número de teólogos gregos estava presente nas discussões conciliares. Entretanto, o povo bizantino e uma parte considerável dos monges não aceitou a união com os católicos. De todas as formas, o Concílio de Florença aprofundou a formulação de Lyon. Vou ler que é muito lindo. Em nome da Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com a aprovação deste Santo Concílio Universal de Florença, nós definimos para que por todos os cristãos seja crido e acolhido, e assim todos professem esta verdade de fé, que o Espírito Santo é eternamente do Pai e do Filho, que tem a sua essência e o seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e que procede eternamente de um e de outro, como de um só princípio e por uma só inspiração, conforme o Concílio de Lyon. E declaramos que
o que têm dito os santos doutores e padres, isto é, que o Espírito Santo procede do Pai por meio do Filho, favorece a compreensão de que também o Filho, como Pai, segundo os gregos, é causa, segundo os latinos, princípio da subsistência do Espírito Santo. E porque tudo que é do Pai, o próprio Pai o deu ao seu único Filho, gerando-o, à exceção do ser Pai, o próprio proceder do Espírito Santo do Filho. O Filho tem do Pai desde a eternidade, do qual também desde a eternidade é gerado. Definimos, além disso, que a explicação dada com a expressão filioque foi lícita e razoavelmente acrescentada ao símbolo para tornar mais clara a verdade e por uma necessidade urgente daquele momento. Então, agora na página 169, eu gostaria que vocês prestassem atenção no primeiro parágrafo, que resume o que o Concílio de Florença, 1439, nos traz. O autor diz assim, do livro: o Concílio de Florença propõe uma fórmula de união, da qual se afirma que o perfilium dos orientais e o filioque dos ocidentais não se excluem, mas que o filioque se apresenta como autêntica interpretação da sentença grega. O concílio não solicita que os gregos introduzam o filioque no credo, mas pede que eles reconheçam que o filioque foi inserido legitimamente e que o seu significado é ortodoxo, quer dizer, de reta doutrina. Esta declaração permitirá que mais tarde as igrejas orientais que voltaram à comunhão com a Santa Sé não precisem introduzir o filioque no credo. Entre os documentos recentes, aqui o autor cita o Catecismo da Igreja Católica, os números 243, 248. Estou sempre na página 169. Recentemente, no dia 29 de junho de 1995, o Papa João Paulo II, na presença do Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, expressou o seu desejo de que seja de uma vez por todas esclarecida a doutrina tradicional do filioque, presente na versão litúrgica do credo latino, de modo que seja clara a sua completa harmonia com o Concílio de Constantinopla. Poucas semanas mais tarde, o Pontifício Conselho para a Unidade das Cristãos publicou um documento intitulado A Tradição Grega e Latina a respeito da processão do Espírito Santo. Na nota 443, vocês têm os dados e no inquirídio onde está, mas vocês encontrarão também no site do Vaticano, caso queiram aprofundar. Este documento explica o desenvolvimento da doutrina patrística, a profunda doutrina agostiniana e não solicita a eliminação do uso latino do filioque. Oferecem-se 4 critérios para uma justa interpretação do filioque: o reconhecimento e o valor conciliar e ecumênico normativo e irrevogável do símbolo professado pelo Segundo Concílio Ecumênico, a distinção linguística, a teológica entre o grego ekporesis e o termo latino processio. C, na página 170, a interpretação latina da processão do Espírito Santo do Pai e do Filho, não no sentido de unicidade sobrepessoal da essência divina, mas a partir da origem do Pai na sua relação ao Filho. A reciprocidade do Espírito Santo no que concerne ao Filho
na vida trinitária e na história da salvação, com o reconhecimento do seu papel original e ativo. Pois bem, aqui entre a página 169 e 170, nós temos aqui o resumo do que o documento quer afirmar. Vejam que não se trata de separar nem de misturar. Se trata de entender que os dois princípios são válidos e que às vezes é uma questão linguística, mas o que fere aqui, não podemos esquecer que se os padres capadócios, repito, chegaram a um ponto, Santo Agostinho avança esse ponto mesmo, porque Agostinho vem depois. Agostinho é capaz de especular, de aprofundar mais o que esses padres trouxeram. Depois, na página 70, para terminar, tem o fundamento bíblico do Filioque. No Novo Testamento, o Espírito Santo é chamado de Espírito do Pai e de Espírito do Filho. Se o título Espírito do Pai indica a relação de origem, o Pai é a origem do Espírito. Também a fórmula Espírito do Filho deve indicar uma relação de origem. Alguns textos do Novo Testamento apontam para uma missão do Espírito através do Filho. Vemos nos lembrar de que a missão temporal é uma contribuição da processão eterna intratrinitária. Depois, João 16,15: tudo que o Pai possui é meu. Se o Filho possui tudo o que o Pai possui, o Filho também possui. Participa do fato de que o Pai seja a origem do Espírito. Um texto do Apocalipse 22:1 aparece muito importante para compreendermos o Filioque. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Rio é igual ao Espírito Santo, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O Espírito procede do Pai e do Filho. Não se esqueçam, Apocalipse 22:1. E o Catecismo da Igreja Católica, número 244 ou 244, diz: a origem eterna do Espírito Santo revela-se na sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai em nome do Filho, como pessoalmente pelo Filho, depois do seu regresso ao Pai. O envio da pessoa do Espírito, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Mais um dado interessante aqui para a relação à destra, que demonstra a relação do Espírito Santo com o Filho e com o Pai. E aqui, para concluir, o autor diz: a importância sistemática do Filioque, página 170, lá no fim, e 171. Para a teologia trinitária, é muito importante afirmar que o Espírito procede do Pai e do Filho. Se não fosse assim, ou seja, se o Espírito procedesse somente do Pai, não existiria nenhuma diferença real entre o Espírito e o Filho. O Espírito se tornaria um segundo filho. Perfeito? Enquanto a processão do Filho se chama geração, a processão do Espírito se chama expiração. Se não houvesse uma verdadeira diferença entre as processões do Filho e do Espírito, teríamos apenas dois nomes diferentes, geração e expiração. Mas a diferença seria apenas vocabular, não seria uma diferença real. Pois bem, meus amados, aqui nós terminamos a questão do Filioque. Eu deixei já está pronto quase. Vou passar junto com os dois vídeos, Filioque 1 e 2, um pequeno trabalho para vocês resumirem o que é mais importante dessa questão, tá bom? Vamos parar, né? Estamos todos cansados, eu também, final de tarde.
Espero que quando você ver esse filme, você o aproveite. Desculpe por qualquer coisa, tenho feito o meu melhor. Desejo-lhe paz e bem.